Caramba, essa pergunta é muito boa, hein? A verdadeira limitação da IA são basicamente duas, certo? Basicamente duas. Primeira limitação, a gente meio que deu uma passada por ela, tipo assim, a gente já conseguiu meio que reduzir essa limitação, porque a inteligência artificial, ela é de 1950 e ela teve o chamado inverno da inteligência artificial. Eu já ouvi falar disso? O inverno da inteligência artificial começa mais ou menos ali na década de 60 e vem até mais ou menos agora em 90 alguma coisinha, certo? 94, 98 por ali, né? Mas explode mesmo em 2012, quando o ganhador do Nobel de Física, o Geoffrey Hinton, treina pela primeira vez uma inteligência artificial em uma GPU, beleza? Então, já estou tateando as duas limitações. A primeira limitação é a limitação que a gente não conseguiu chegar até aqui, é a quantidade de dados. A gente tinha um problema muito grande com quantidade de dados para serem treinados. Por quê? Quanto mais dados eu tenho, melhor a inteligência artificial, tá? Isso é chamado de teorema de Mitchell. Tem um vídeo sobre isso no canal, né? Deixa eu me lembrar aqui, Jorge. É um dos primeiros vídeos, tá lá. Não é os quatro tipos de IA, não. Depois eu lembro, eu passo para vocês. Mas eu explico bem direitinho o teorema de Mitchell, o que ele é, o teorema de Mitchell, né? Basicamente, o teorema de Mitchell diz o seguinte: quanto mais experiência eu tiver, ou seja, quanto mais dados eu tiver sobre determinado problema, melhor será a inteligência artificial, beleza? Então, hoje, a gente tem dados suficientes para isso. Só para você ter ideia, Fernando, Jorge, todos estão me ouvindo aqui agora. Os seres humanos hoje, eles enchem, em termos de dado, 250 milhões de iPhone por dia. Certo? 15, que é o iPhone de 1 tera, né? Certo? Então, são 250 milhões de terabytes por dia. Bom? Então, essa é a produção humana diária. Ok? Diária. Então, a gente tem dado para chuchu. Obviamente, para alguns problemas, ainda existe uma limitação de informação, de dados ali. Mas, no geral, um dos fatos da gente ter essas LLMs como a gente tem hoje, tá? Com essa grande capacidade de inteligência e trabalhar em múltiplos assuntos, é porque existe dado disponível na rede, entende? Então, eu falo até para meus alunos, né? O conhecimento, a informação hoje não pertence mais ao ser humano, pertence à rede. Tudo está na rede, beleza? O conhecimento é humano, né? Digamos assim, certo? Que é a produção, né? Esse conhecimento, é a informação transformada em uma ação. Conhecimento. Agora, esse é um limite. Eu acho que esse limite a gente chegou nele bem, passamos dele muito bem, beleza? Obviamente, talvez precisamos trabalhar melhor para organizar melhor os dados do mundo para poder a gente se valer melhor, digamos assim. Ok? Agora, a maior limitação que a gente tem hoje é o fato, né, da velocidade de treinamento, porque a gente tem muitos dados, mas a gente não tem máquina suficiente no mundo para lidar com essa quantidade de dados tão grande, certo? Não existe essa possibilidade. É por isso que a NVIDIA hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Veja que eu estou trabalhando com a limitação 2, né? Eu tenho a primeira limitação, que é a limitação dos dados, que a gente já nem se fala. Você vai falar que não se fala mais sobre Big Data, não sei o que e tal. É um tema assim que já está meio passado, né? Certo? Já meio assim. Já se passou por ele, né? Mas a gente fala muito sobre NVIDIA, sobre GPU, sobre tudo isso. Então, hoje, certo? Essa é a nossa limitação. A limitação hoje da inteligência artificial está aí, certo? Por isso que eu não acreditava que... e eu falei para os meus alunos e cantei a pedra há mais ou menos um ano atrás,
Não foi surpresa a ninguém. Na live passava alguém e falou assim: você não está desiludido com a OpenAI? Não, nunca fiquei iludido pelo fato de não ter uma AGI. Não, porque eu sabia que não ia dar certo, entendeu? Uma AGI é pegar todos os dados da internet sobre tudo que você imaginar, todos os dados que você puder imaginar e treinar uma absurda rede neural. A gente não tem máquina para isso suficiente, entendeu? E não é questão nem de ter GPU suficiente, tá? É uma questão de teoria da computação. Eu venho falando isso o tempo todo, né? Existem basicamente duas máquinas de Turing, né, na teoria da computação. Então, quem estuda computação, ciência da computação, aprende. Duas máquinas chamadas máquina determinística de Turing e máquina não determinística de Turing. Se você... Hoje a gente tem as determinísticas, que para achar a solução, ela vai para um caminho, depois ela volta, ela vai para outro caminho, depois ela volta, ela vai para outro caminho, depois ela volta. Por mais que a gente tenha GPU, certo? Agora, para a gente resolver a segunda máquina não determinística, a gente teria que avaliar computacionalmente os múltiplos caminhos ao mesmo tempo. Entendeu? E a gente não tem máquina para isso hoje. Então, essa é a verdadeira limitação da IA. Então, quando o Fantástico ontem lança, né? Essa super inteligência, não sei o que tal, né? Porque o cara que é um israelense, eu não sei nem o nome dele, não gosto de decorar esses bestas, não. Que, para a verdade, está falando, a IA pode nos destruir, a IA pode nos destruir, não sei o que tal. Esse cara, é porque esse cara, ele não conhece a inteligência artificial por dentro. Porque se ele conhecesse matematicamente como é a inteligência artificial por dentro, ele não falava tanta besteira, não. Quando eu falo para os meus alunos, eu faço a derivada de uma rede neural para os meus meninos e digo assim, agora o pessoal diz que isso aí vai matar a gente, ó. Aí o pessoal fala de rir, entendeu? Porque, cara, é imoral, velho. Entendeu? É muita bobagem. Então, é complicado, né? Isso aí, certo? É isso. Professor, e entrando já já que o professor está falando, a pergunta aqui do João Cabral. A AGI vai ser acessível somente com processadores quânticos ou uma coisa não depende da outra? Cara, é assim, veja bem, a computação quântica, ela é uma tentativa, certo, de imitar a máquina humana. Aí eu tô sempre repetindo as mesmas coisas, né? Porque as perguntas vêm e tal. Primeira coisa, vamos definir o que é uma AGI. Primeiro que esse termo, ele é um termo roubado, certo? Esse termo não existia na computação, isso é uma coisa inventada há pouco tempo pela área da marketing, tá? O que é AGI? Na verdade, a ideia deles é o que é? Strong AI. O nome certo é esse, tecnicamente falando, né? Analisado, estudado por cientistas da computação que estudaram e inventaram a inteligência artificial. O nome certo é Strong AI, ou seja, IA forte. É disso que a gente está falando, certo? Então, a IA forte, porque a AGI para eles é o seguinte, é uma inteligência artificial que, ao mesmo tempo que consegue pilotar um avião, consegue escrever um texto, consegue dirigir um carro na rua, consegue fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo, certo? Hoje, o Transformer, ele faz uma única tarefa. A tarefa que ele faz ali, qual que é? É a tarefa de completação. Quer aprender como é que funciona essa tarefa? Tá lá na minha série Transformer. Eu expliquei isso em vídeo, desenhadinho, o bichinho vai pra lá, vem pra cá, as probabilidades aparecendo assim, pra você entender como é que funciona, beleza? Então, essa é a tarefa. Múltiplas tarefas seria o quê? Detectar animais, né? Detectar doença, detectar câncer em imagem, pilotar uma aeronave, pilotar um carro. Cara, treinar uma coisa desse tipo é um negócio monstruoso, entende? A gente... Não sei se a gente teria dados ou se a gente ia... Máquina, com certeza, não. Certo? A gente não tem uma máquina para fazer isso. O tempo que esse troço ia levar para poder treinar, só para os dados, só para a tarefa de completação, os caras levam 6 meses. Certo? Então, veja, quando você conhece tecnicamente por dentro da inteligência artificial, você percebe que o que os caras estão falando é lorota. Senhora, só para fazer a tarefa de completação, que é uma tarefa, certo? Leva 6 meses treinando, né? Gasta 65 milhões de dólares em energia. Você imagina você pegar todas as tarefas de inteligência artificial e tentar treinar uma rede neural. Entendeu? Você não teria
computacionalmente falando, isso é muito difícil, gente, fazer. É NP difícil, tá? É difícil. Esse NP difícil é um referencial teórico dentro da computação. Então, essa é uma questão. Então, os computadores quânticos, eles tentam simular, né, as máquinas não determinísticas de Turing, tá certo? Então, essa é uma questão, assim, é possível a gente ter uma máquina que seja, certo? Semelhante ao nosso corpo humano. Cara, teria que ser uma máquina tão monstruosa em termos quânticos, certo? Que a gente hoje não tem condição. Agora, sim, deixa eu te falar uma coisa. Tecnicamente, é um negócio tão complicado você fazer uma máquina quântica. Primeira coisa é que para ela estabilizar, você precisa congelar essa máquina quântica, certo? Reduzir a temperatura a menos 272,5 graus Celsius, ou seja, a meio grau Kelvin, certo? Isso é extremamente difícil, tá? Extremamente difícil. Então, assim, a IA ela não dependeria, ela não depende da computação quântica, beleza? Certo? Para fazer várias tarefas. Mas para ser uma AGI, com a computação que a gente tem hoje, dessa forma, né, não teria como. A não ser que a gente tivesse processadores quânticos em nível exponencial, entende? Em nível humano. Então, é aí que a gente poderia, talvez, tatear esse mundo da AGI, certo? Chegar próximo. Porque aí a gente teria uma velocidade de processamento monstruosa, entendeu? E é como eu falei anteriormente, a limitação hoje principal da inteligência artificial é a quantidade de computação, certo? São a quantidade de flops, né? Velocidade que você tem ali para poder treinar essas inteligências artificiais, beleza? Então é isso aí. Perfeito, professor. Aí o André entrando nessa questão de inteligência mais humana, tudo, pode falar um pouco mais sobre inteligência artificial real, que eu acredito que seja essa inteligência, talvez, que imita muito bem a nossa. Fato ou mito? Como isso está sendo tratado no meio acadêmico?